Então, muito obrigada a todos vocês que estão aí, que estão assistindo e que estão prestigiando esse momento tão importante do trabalho que foi desenvolvido. E é um momento que eu gostaria de contar para vocês a história desse trabalho, né? Porque muita gente já me conhece, sabe há quantos anos eu tenho de magistério, quantos anos eu sou professora. Isso é algo que eu me orgulho muito, né, de desenvolver. Mas o autismo, claro que não fez parte da minha vida nesses 34 anos. Eu estudo o tema há 34 anos, mas trabalhar diretamente tem menos tempo, né? E aí, essa coleção de alfabetização, ela tem uma história. Ela tem uma história porque quando eu comecei a trabalhar com autistas, eu acreditava que a palavração seria a melhor forma de alfabetizar as crianças que tinham autismo, porque afinal de contas eles tinham uma memória boa e muitos já chegavam lendo e eu não sabia por que isso estava acontecendo. Então eu resolvi iniciar uma pesquisa, isso há 11 anos atrás, foi mais ou menos assim no finzinho do mestrado e no início do doutorado. Eu resolvi então investigar a alfabetização, como é que ela se dava, se era pela palavração mesmo, se haveria alguma outra forma de chegar a esse trabalho. E comecei a fazer experimentos, inicialmente sozinha, né, nas prefeituras que eu trabalhava, em ambiente clínico, convidando colegas, com a ajuda de bolsistas, como professora universitária. Então, e depois com uma equipe bem maior. E mais adiante a gente vai ter o depoimento dessas pessoas que trabalharam comigo, dos pais, de ajudantes, auxiliares de pesquisa, como tudo aconteceu. E durante 11 anos eu fui anotando, registrando, né, como deve ser feito mesmo numa pesquisa, os meus erros e acertos. Aquilo que dava certo e aquilo que dava errado. Porque não bastava ler, simplesmente decodificar, tinha que interpretar, tinha que saber o que estava lendo, né? E aí durante 11 anos eu fui registrando esse material e usando para mim e dividindo, compartilhando com a minha equipe, compartilhando muitas vezes com alunos, compartilhando com familiares, compartilhando com profissionais de outras áreas, aplicando em crianças, utilizando na clínica social, alfabetizando crianças com autismo, sempre com a ideia da inconformação mesmo, né, de não me satisfazer em ensinar somente as atividades de vida autônoma. Eu sempre me recusei a reduzir a inclusão, a convivência social. E a alfabetização é o início de tudo, né? Sem alfabetização, sem leitura, sem escrita, como é que você vai prosseguir a vida acadêmica, tá certo? E aí, em 2017, eu encerrei a pesquisa. Eu fechei essa primeira parte da pesquisa, foi quando ela fez um aniversário de 11 anos, né? Foram 11 anos de anotações. Eu lembro que uma boa parte eu perdi até num assalto, eu consegui recuperar uma história assim, né, do outro mundo, mas eu consegui recuperar as anotações. E foi muito bonito o trabalho. Aí em 2017 eu fechei os dados, a coleta de dados, para reunir e para registrar num material. Como é que isso seria transmitido para outras pessoas poderem operacionalizar esse trabalho nas suas clínicas, nas suas escolas, como é que elas poderiam fazer? E eu fiquei pensando como é que seria esse registro, né? É claro que a gente vai fazer também, a equipe vai produzir os artigos acadêmicos para as revistas acadêmicas, mas uma forma também de popularizar seria através de livros, porque aí fica muito mais fácil para a pessoa também adquirir, usar na escola, ter nas mãos para colocar em prática, tá bom? E aí ficou dessa maneira, olha só.
Vou mostrar para vocês, porque daqui a pouco já está escurecendo, ainda bem que é horário de verão, porque nós estamos sem luz aqui no Rio de Janeiro, né? Por causa da chuva. Então, vou mostrar para vocês rapidamente antes que escureça, tá certo? Olha, nesse volume 1, que muita gente já tem, já fez a aquisição, né? Já conhece, gente que já deu até retorno da aplicação. O que eu resolvi registrar aqui nesse volume 1? Bom, apresentei toda a história do método e todas as habilidades que o profissional ou familiar precisa verificar, para avaliar, para ver se a criança já está em condições de iniciar a sua alfabetização, tá? E aí tem todo um roteiro, o que precisa ser avaliado, como pode ser avaliado, a qual conclusão a gente chega, qual conclusão a gente consegue chegar, quando é que você pode começar e quando é que você não pode começar a alfabetização da criança que tem autismo, de acordo com esse método, passo a passo, né? E aí, depois de toda essa parte da coletânea da avaliação das condições da criança, eu começo a apresentar de uma forma diferenciada do que a gente tem em termos de cartilhas, de livros didáticos, as vogais e os encontros vocálicos. E aí, muita gente me pergunta isso, né? Por que eu não faço, então, uma cartilha, um livro para o aluno, atividades para a criança? Nós estamos amadurecendo essa ideia, mas o que eu explico muito para quem me pergunta é o seguinte. Por exemplo, se a gente vai ensinar a letra A, o som da letra A, vocês vão perceber que na avaliação inicial eu preciso considerar, né, se o abacaxi, que eu coloco aqui como um dos exemplos, é familiar àquela criança que tem autismo. Se ele conhece o abacaxi, se ele nomeia, então eu posso usar essa figura. Mas se ele nunca viu um abacaxi, ele não sabe que um abacaxi não faz parte da realidade dele, eu teria que arranjar uma outra palavra que comece com A. Então não existe um material que vá dar conta da alfabetização de todos os autistas. Existe um processo, sim, que pode dar conta. Um método que pode dar conta. Mas o tipo de exercício, vocês vão precisar se inspirar no passo a passo, tá? Então, olha aqui só. Aqui nesse primeiro volume, para a gente chegar da avaliação até os encontros vocálicos, são 17 etapas, tá certo? 17 etapas. Esse é o volume 1. Filhotinho azul, primeiro filho. Muito bem. Aí eu parti, então, para o volume 2, que é esse aqui, quando nós começamos a apresentar desde o som da primeira consoante, tá? Como é a apresentação da primeira consoante, o passo a passo também da primeira consoante, como apresenta, quais os tipos de exercícios, como é feito cada trabalho, né? Como é inserido cada situação da gramática, por exemplo. Então, por exemplo, a gente aproveita determinados contextos, né? Quando eu vou ensinar letras maiúsculas e minúsculas, eu aproveito para ensinar substantivo próprio e comum. Então, os conceitos da gramática, eles são inseridos de acordo com um contexto muito específico, tá? E aí, nesse volume 2, nós então colocamos do primeiro fonema da primeira consoante até os dígrafos, os encontros consonantais, as palavras com encontros consonantais, como CR, BR, NH, LH, né? Todas as dificuldades. Quer dizer, aqui são mais de 80 etapas. Então, somando esses dois livros aqui, nós já temos assim 102 etapas, tá certo? Que a gente segue para conseguir a alfabetização com interpretação, porque a gente sempre falou isso, né? Nós não queremos de forma alguma que a nossa criança, o nosso jovem com autismo, leia pato, gato, macaco e não faça nada com isso. Ele tem que ler para interpretar, para poder se aprender, se aperfeiçoar
e se apropriar dos conteúdos, tá? Então, queridos, olha, daqui até aqui, somando os dois, 102 etapas para conseguir a alfabetização, ok? Aqui, quando a gente termina o volume 2, a criança já está fazendo frases simples, está lendo frases simples, interpretando frases simples. Aí nasceu o terceiro filho. Terceiro filho, amarelinho, né, que acabou de chegar da gráfica. Aí a gente vai, então, estudar a parte de produção textual. Sim, eles vão fazer as redações e vão também, além de fazer as redações, interpretar textos. O passo a passo para chegar à interpretação de textos, certo? Então, como eu posso resumir para vocês esse trabalho? No livro 2, nesse vermelhinho aqui, que foi o segundo, no azul eu apresento a história do método além do passo a passo, né? Aqui eu coloquei para vocês as evidências científicas e a tabulação de quantos conseguiram, quantos não conseguiram, quantos eram grave, quantos eram leve, quantos eram moderados, o tempo que cada um levou para se alfabetizar, tá? Então eu posso dizer assim, aproximadamente, né, antes que escureça o tempo, que inscritos na pesquisa, eles foram entrando aos pouquinhos ao longo dos 11 anos e saindo, né, porque o primeiro entrou em 2006 e aí levou 1 ano e 8 meses para se alfabetizar, sai e deu lugar para outro, né? Então havia um rodízio de crianças e jovens nesse processo, tá? Então a gente tem uma história de mais de 150 crianças e jovens inscritos no projeto. E com quantos tivemos êxito? E aí esse êxito eu considero leitura com interpretação. 132 crianças, tá certo? Então quando eu terminei, que eu achei que eu já podia consolidar as etapas, que eu tinha certeza que aquele caminho, método é caminho, né? Que aquele caminho me levava à alfabetização dessas crianças e jovens. Então, eu parei de coletar dados, estruturei as etapas e fui aplicar. E aí encontrei, nesse universo de 132 crianças e jovens que aprenderam a ler, alguns no espaço de 1 ano e 8 meses, outros no espaço de 1 ano e 9 meses, outros no espaço de 2 anos. Então, tempo mínimo, 1 ano e 8 meses. Tempo máximo, 3 anos e 4 meses. Desses sujeitos, desses 132 sujeitos, ok? Então, esta é a coleção. Nós temos um encontro, nós temos um grupo no site do NUPES, tem um link que vocês podem acessar caso queiram aprender mais, né, ter conhecimento de um curso. Nós vamos formar um grupo de WhatsApp para poder discutir sobre a alfabetização. Temos alguns depoimentos de familiares, de auxiliares de pesquisas. E em breve vamos fazer também um grupo presencial de formação de alfabetizadores de pessoas com TEA, que nós queremos que todos eles leiam com interpretação, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que esse trabalho seja útil, porque é um dia muito importante para mim, que é um dia que eu estou finalizando um trabalho que durou mais de uma década, tá ok? Que vocês tenham tanto sucesso, tanta alegria quanto eu tive em produzir. Muito obrigada pela atenção.